paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Queridos, nesta oportunidade nós vamos aqui mergulhar um pouco na escatologia bíblica e vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo com base em Hebreus 9, 28, que diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Prestai bem atenção, irmãos. Na interpretação dos irmãos pré-tribulacionistas, que dividem a segunda vinda de Cristo em duas partes, os pré-tribulacionistas dizem que a segunda vinda de Cristo, que, biblicamente falando, é a última vinda, ele aparecerá apenas mais uma vez, conforme diz este texto. Bom, mas de acordo com os pré-tribulacionistas, a segunda vinda de Cristo é dividida em duas fases. Eles criaram esse estratagema, tá certo? E aí eles dizem o seguinte, que a primeira fase da vinda de Cristo, Cristo ele sairá do céu, ficará parado nas nuvens e das nuvens convocará a igreja. E apenas a igreja, somente a igreja, contemplará essa vinda de Jesus Cristo, que eles dizem que é a primeira fase da segunda vinda. Lembrando que nós não vemos este ensino de uma segunda vinda dividida em duas fases. Nós não vemos. Aqui eu aproveito e peço aos irmãos pré-tribulacionistas, peço aos líderes, não meus, mas aos vossos líderes pré-tribulacionistas, que mostrem na Bíblia Sagrada, eu quero apenas um versículo que use esse discurso que diga: a segunda vinda de Jesus está dividida em duas etapas. A primeira etapa, ele virá invisível até as nuvens, e de lá convoca a igreja, e a igreja é arrebatada no momento, no abrir e fechar de olhos. E ninguém vai contemplar a Cristo naquele momento, mas apenas os salvos. Bom, e é sobre esta vinda invisível, que apenas a igreja verá, que os pré-tribulacionistas dizem que esta passagem aqui está tratando. De acordo com a escola pré-tribulacionista, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Hebreus 9, 28, vou ler mais uma vez: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então eles vão focar nesta oração final: aos que o aguardam para a salvação. Daí eles dizem que Paulo aqui está falando da vinda invisível de Jesus Cristo, vinda esta que apenas os salvos contemplarão. Porque de acordo com eles, essa expressão aqui, aparecerá a segunda vez sem pecado, principalmente esta última oração, aos que o aguardam para a salvação. De acordo com os pré, esta vinda aqui é apenas para os salvos. Apenas os salvos verão Cristo voltando até as nuvens. O mundo não contemplará esta vinda, mas apenas os salvos. Este é o ensino de John Nelson Darby. Este é o ensino da escola dispensacionalista do pré-tribulacionismo. Este é o ensino. Apenas quero fazer aqui uma observação.
Embora seja verdade que todos os pré-tribulacionistas dividam a segunda vinda de Cristo em duas etapas, em duas fases, eles chamam de fases para não dizer três vindas, a terceira vinda, a segunda e a terceira, porque eles sabem que é antibíblico. Mas vamos lá. Embora todos os pré dividam a segunda vinda em duas fases, todavia nem todos os pré, e aqui eu chamo a sua atenção, nem todos os pré-tribulacionistas compactuam, concordam com essa exegese. Veja que eu não disse exegese, mas exegese. De fazer com que essa expressão aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação se refira a uma vinda invisível apenas para a igreja, sendo que o mundo não contemplará. Repito, nem todos os pré-tribulacionistas concordam com esta interpretação, embora defendam que a igreja não passará pela grande tribulação, embora também defendam que a segunda vinda de Cristo, ou seja, a expressão segunda vinda, seja dividida em duas etapas. Mas nem todos os pré concordam com esta interpretação. E eu vou lhes dar aqui uma prova. Eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Dake, ele era um pré-tribulacionista, e acertadamente ele comenta, Hebreus 9:28, olha o que ele diz. Isto se refere à segunda vinda, quando Cristo virá à terra, já não sendo mais uma oferta em troca do pecado, para salvar o homem. Ele virá da próxima vez para reinar e colocar todos os seus inimigos sob os seus pés. Bom, aqui, daí que realmente ele fez uma interpretação que é a do texto. Esta é a ideia do autor sagrado. O autor sagrado, ele apenas está aqui dizendo, queridos, que Cristo, tendo aparecido uma vez, tirou para sempre os pecados de muitos. Também ainda aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar os pecados, mas ele aparecerá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Ou seja, Cristo, qual é o objetivo da vinda de Cristo? Aqui é onde nós vamos dar o sentido para estas palavras que são sujeitas a interpretações fraudulentas. Qual é o sentido, o que o autor tem em mente nesse fraseado? Ó, aos que o aguardam para a salvação. Vou ler mais um pouco. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Qual é o pensamento do autor sagrado aqui? Ora, quando você lê aqui mais para trás um pouco, você vai ver que o autor ele vem fazendo um paralelo. Eu quero ler aqui para você. Vamos aqui para o versículo 23. Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, e as figuras das coisas aqui, eu digo logo para você, o autor está falando das coisas cristãs, das realidades cristãs em Cristo, das realidades espirituais, se purificassem com tais sacrifícios. Aqui ele está falando dos sacrifícios cristãos, ok? Dos nossos sacrifícios, sacrifícios espirituais. Mas as próprias coisas celestiais, por coisas celestiais entendemos aqui as verdades cristãs. Nós temos um templo, isto é uma verdade celestial. Nós temos um altar, isto é uma verdade celestial. Nós também somos circuncidados no coração, isto é uma verdade celestial. E assim por diante, só para você entender. Com sacrifícios a eles superiores. Então, já que eu lhe dei a interpretação, vou ler mais uma vez o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar
pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Agora entra aqui o versículo 27, chama a sua atenção. Olha o paralelismo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, agora ele vai paralelizar, ele vai comparar. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, no pensamento do autor sagrado aqui, irmãos, o que ele está dizendo é que Cristo aparecerá uma segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Para ficar melhor entendido, apesar de que está claro, Cristo aparecerá uma segunda vez por causa daqueles que ele tirou os pecados. Cristo aparecerá uma segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação escatológica. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo jamais tem a intenção de estar ensinando aqui a primeira fase de uma suposta segunda vinda ou uma suposta primeira fase de uma segunda vinda. Esse ensinamento pré-tribulacionista, do ponto de vista paulino, a gente pode dizer que ele é uma heresia, porque ele é um ensinamento desconhecido nas páginas do Novo Testamento e do Antigo. Essa ideia de que Cristo virá, numa primeira fase, ele virá invisível, somente a igreja verá. Cadê um versículo bíblico para sustentar isso? O irmão vai trazer esse versículo aqui. Não é isso que Paulo está dizendo, querido. Não é isso. Temos que ver pelo contexto. Não é isso. Na segunda fase, Cristo virá e todo olho verá. Aí eles vão para Apocalipse 7. Não. Esta segunda vinda aqui é a mesma vinda referida em Apocalipse 7. Esta vinda aqui é a mesma referida por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Esta vinda aqui é a mesma referida por Mateus capítulo 24, versículo 31. Ou versículos 30 e 31. É a mesma vinda. Aparecerá segunda vez. Aqui ele não está dizendo outras vezes. Prestai bem atenção. O versículo não diz, ele aparecerá outras vezes. Mas diz, aparecerá segunda vez. Para quem? Veja bem, prestai bem atenção o raciocínio fraudulento, desonesto dos pré. Para quem? Aí eles respondem, aos que o aguardam para a salvação. Logo, eles concluem dessa expressão, está bem aqui, essa vinda de Jesus, ela é exclusiva para os salvos, porque aqui está claro que ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É mesmo, pré? Então vamos lá. Aparecerá segunda vez. Agora eu quero chamar a sua atenção. Aparecerá segunda vez como? Sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bom, já que este versículo ensina que Cristo aparecerá uma segunda vez aqui apenas para os salvos, se esta aparição aqui é apenas para os salvos, então essa aparição aqui, a forma como Cristo aparecerá aqui, não só a aparição de Cristo, mas a forma como Cristo aparecerá aqui, entendam bem, não só a aparição de Cristo, mas a forma como ele aparecerá, também tem que ser apenas para os salvos. Onde é que o senhor quer chegar, professor? Isso bem aqui, vou ler mais uma vez, saque. Aparecerá a segunda vez, grife isso, ou sublinhe, sem pecado, sem pecado. Para quem? Para os que o aguardam para a salvação. Então, se é verdade
que Cristo aparecerá aqui apenas para os salvos, também é verdade que ele aparecerá sem pecado apenas para os salvos. Exatamente isso. Agora eu pergunto para você, pré-tribulacionista. Na segunda vinda de Jesus Cristo, quando todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, eu lhe pergunto, Cristo aparecerá com pecado ou sem pecado? Repito, pré-tribulacionista. Quando Cristo aparecer e todo olho verá, quando ele vier na companhia dos santos anjos, dos arcanjos, quando ele vier com labaredas de fogo para tomar vingança dos seus inimigos, Cristo aparecerá sem pecado ou com pecado? Eu tenho certeza, ou pelo menos eu acho que tenho, que você, pré-tribulacionista, vai responder: ele aparecerá sem pecado. Muito bem. Ele aparecerá sem pecado. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Não é porque essa expressão, quando diz aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação, isso não significa que ele aparecerá apenas para os salvos. Isso está dizendo o objetivo da sua vinda, que a sua segunda vinda, a segunda vez que ele aparecerá por causa dos salvos. Ele aparecerá para os que o aguardam para a salvação. Devemos entender, ele aparecerá, ele voltará para salvar aqueles que o estão esperando. Ele aparecerá para salvar os que o estão esperando. Este é o sentido da palavra. É isso. Porque se você insistir que esse versículo está dizendo que ele aparecerá apenas para os salvos, você também está dizendo que ele aparecerá sem pecado apenas para os salvos. Conclusão: se esta vinda aqui, se essa segunda vinda aqui não é para todo o olho ver, mas apenas para a igreja, logo também a sua condição de sem pecado, de uma vinda cuja aparição ele aparecerá sem pecado, nesta condição também só é para a igreja. Ou seja, você vai ter que admitir que na segunda vinda de Cristo, o mundo não vai ver a Cristo sem pecado. Eu acho que você está entendendo o meu raciocínio. Se esta segunda vinda aqui é apenas uma vinda secreta apenas para os salvos, também a condição desta vinda, Cristo aparecendo sem pecado, também é apenas para os salvos. E o que é que será dos perdidos? Já que essa segunda vinda aqui não será vista pelos perdidos, também a forma como Cristo aparecerá sem pecado não será contemplada pelos perdidos. Conclusão: os perdidos, assim como eles não verão esta segunda vinda de Cristo, também eles não contemplarão um Cristo sem pecado. Mas se você admite que Cristo aparecerá, será visível para todos, sem pecado, que não somente a igreja olhará para Cristo e contemplará um Cristo sem pecado, mas também o mundo contemplará um Cristo sem pecado, então você vai ter que admitir também que esta segunda vinda de Cristo aqui, essa segunda aparição, não é apenas para os salvos, mas para todo mundo. E todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não é verdade, repito, que este versículo aqui está ensinando uma vinda secreta apenas para a igreja. Não é verdade. Eu lembrei agora do Pai Nosso que diz lá em Mateus, venha o teu reino. Está em Mateus 6,10 e Lucas 11,2. Venha o teu reino. Pergunta, na oração do Pai Nosso,
é na cláusula, ou na oração, quando Cristo diz, venha o teu reino. Ele estava ensinando os discípulos a orar. Venha o teu reino. Cristo ali estava pedindo, ensinando a igreja a orar, e o reino ali. Ele virá. Ele virá para quem? Para os santos. Agora eu pergunto, apenas os santos, apenas a igreja, verá o reino de Deus? Pergunto, apenas os santos verão, contemplarão o reino de Deus na chegada, na parousia de Cristo? Não. Embora Jesus disse, venha o teu reino. Mas a vinda do reino de Deus, embora o reino de Deus venha para a igreja, embora o reino de Deus venha apenas para os salvos, porque é uma herança dos salvos, todavia o reino de Deus não será visto apenas pelos salvos. E até mesmo as nações, quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, as nações, elas entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Mas as nações, no que diz respeito ao reino milenial, elas entrarão. Elas serão governadas por Cristo e pela igreja. Leia Apocalipse 5:10, reinaremos sobre a terra. Leia Apocalipse 2, 26, 27, que aos vencedores dar-lhe-ás poder para governar as nações com vara de ferro. Apocalipse 15:4 diz que todas as nações virão e se prostrarão perante ti. São muitos versículos que ensinam que durante o reinado de Cristo aqui na terra, a igreja e Jesus Cristo reinarão sobre as nações. Logo, as nações também entrarão no reino de Deus, participarão, elas serão súditas, subalternas no reino de Deus. Serão súditas do reino, serão subalternas, serão comandadas por Cristo e pela igreja, mas entrarão no reino. Ou seja, quando Cristo diz, venha o teu reino, nós poderíamos também interpretar como os pré. Para quem é que o reino vem? Para a igreja. Nós poderíamos então dizer que o reino de Deus vem apenas para a igreja e apenas a igreja verá o reino de Deus. Mas isso não é verdade. Da mesma forma, quando diz aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação, isso não está dizendo que apenas os salvos contemplarão a segunda vinda de Cristo. É preciso que entendamos, queridos, que esta segunda vinda aqui é a mesma vinda de Apocalipse 1:7. Em todas as vezes que o Novo Testamento fala na segunda vinda de Cristo, está falando desta segunda vinda. Repito, todas as vezes que o Novo Testamento fala que Cristo virá outra vez, virá uma segunda vez, aparecerá uma segunda vez, virá como um relâmpago, virá para todo olho ver, virá na companhia de santos, anjos e arcanjos. Todas as vezes que o Novo Testamento se refere à segunda vinda de Cristo, está se referindo a esta segunda vinda. É a mesma vinda. Não existe, biblicamente falando, não existe essa doutrina de uma segunda vinda dividida em duas fases. Não existe. Isso é uma criação de John Nelson Darby. Não é verdade. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre, agora e para sempre. Amém.